Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma incrível jornada pela história dos animais extintos mais apavorantes que já vagaram pela Terra. Prepare-se para conhecer uma nova leva de criaturas pré-históricas que desafiaram as leis da natureza e deixaram sua marca assustadora nos registros fósseis. Dos gigantes predadores do passado aos voadores aterrorizantes, esta é a parte 2 do nosso especial. Vamos para a lista. Número 10. Quincana. O quincana foi um grande crocodilo pré-histórico que viveu na Austrália durante o Pleistoceno, aproximadamente entre 1,8 milhões a 40 mil anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos maiores crocodilos que já existiram. O quincana era uma espécie de crocodilo terrestre, o que significa que passou mais tempo em terra do que os crocodilos modernos. Ele tinha um corpo robusto e pernas fortes, o que lhe permitia se movimentar com agilidade em terra firme. Esse crocodilo gigante era um predador temível, caçando animais de porte médio e grande, como cangurus, outros mamíferos e répteis que viviam perto de corpos de água. O quincana viveu em uma época em que a Austrália abrigava uma grande diversidade de animais pré-históricos, incluindo outros crocodilos e marsupiais de grande porte. O tamanho e peso exatos do quincana podem variar dependendo da especificação específica e do espécime individual encontrado. No entanto, estudos sugerem que o quincana poderia atingir um comprimento de cerca de 4 a 5 metros. Quanto ao peso, as estimativas indicam que ele poderia pesar entre 200 a 400 kg. Número 9. Gorgonops. O Gorgonops tinha uma aparência distinta, com um crânio grande e poderoso, olhos posicionados no alto da cabeça e dentes caninos longos e idênticos. Esses dentes serrilhados sugerem que ele era um carnívoro especializado, capaz de caçar presas de médio e grande porte. Sua aparência e comportamento eram semelhantes aos dos mamíferos carnívoros modernos, como os felinos. Acredita-se que o Gorgonops tinha um estilo de vida predatório, caçando e se alimentando de outros animais para sobreviver. O Gorgonops viveu em um período de transição na história da Terra, quando os répteis sinápsidas exploraram a dominar os ecossistemas terrestres antes da ascensão dos dinossauros. Sua existência foi parte de uma diversidade rica de vida na Terra antes da grande extinção que ocorreu no final do período Permiano. Número 8. Hyaenodon. O Hyaenodon foi um gênero de mamífero carnívoro que viveu durante o período Eoceno, aproximadamente entre 42 e 37 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos maiores predadores terrestres de seu tempo. O Hyaenodon tinha um corpo robusto, pernas fortes e uma cabeça grande com dentes transparentes adaptados para cortar carne. Ele se parecia com uma hiena, mas não estava relacionado a esse grupo de mamíferos. Esses carnívoros pré-históricos eram predadores especializados em caçar presas de médio a grande porte, como ungulados primitivos e outros mamíferos. Eles provavelmente caçavam em grupos, trabalhando juntos para superar suas presas. O Hyaenodon viveu em um período em que a Terra abrigou uma grande diversidade de mamíferos pré-históricos e outras formas de vida. Sua presença era uma parte importante dos ecossistemas do Eoceno. Como muitas outras espécies pré-históricas, o Hyaenodon eventualmente se tornou extinto. As causas exatas de sua extinção não são totalmente compreendidas, mas mudanças climáticas e competição com outros predadores podem ter contribuído para seu desaparecimento. Número 7. Águia de Astst. A águia de Astst, também conhecida como Ast's Eagle, foi uma águia extinta que viveu na Nova Zelândia durante o período Holoceno, aproximadamente entre 700 e 500 anos atrás. Ela é considerada uma das maiores águias que já existiram. A águia de Astst tinha uma envergadura de asas impressionante, podendo atingir até 3 metros. Seu tamanho era muito maior do que o das águias modernas, chegando a pesar cerca de 15 a 18 kg. Essa águia era um predador formidável, adaptado para caçar animais de grande porte, como moas, que eram aves gigantes que habitavam a Nova Zelândia. Acredita-se que a águia de Astst caçava suas presas com garras poderosas e bicos fortes, atacando com velocidade e precisão. Infelizmente, a águia de Astst foi extinta logo após a chegada dos seres humanos à Nova Zelândia. A caça excessiva e a destruição do habitat provavelmente esperaram para sua extinção. Número 6. Telacoleo. O telacoleo, também conhecido como o leão marsupial, foi uma espécie de marsupial carnívoro que viveu na Austrália durante o Pleistoceno, aproximadamente entre 2 milhões a 46 mil anos atrás. O telacoleo tinha uma aparência única, com um corpo robusto, membros fortes e garras poderosas. Sua mandíbula ficou denteada, adaptada para cortar carne.
Ele era maior do que a maioria dos marsupiais modernos, chegando a medir cerca de 1,5 metros de comprimento e pesando até 100 kg. Esse marsupial era um predador temível, provavelmente caçando animais como cangurus e outros mamíferos de porte médio. Suas garras afiadas e dentes poderosos o tornam um caçador eficiente. O telacoléu viveu em uma época em que a Austrália abrigou uma grande variedade de animais, incluindo outros marsupiais e répteis. Eles faziam parte de um ecossistema rico e diversificado. Número 5. Forosracidae. A Forosracidae, também conhecida como aves do terror ou pássaros predadores, foi uma família de aves pré-históricas que viveram nas Américas durante o período Cenozoico, entre aproximadamente 62 e 1,8 milhões de anos atrás. As aves da família Forosracidae eram carnívoras e possuíam características distintivas, como pernas longas e fortes, garras afiadas e asas pequenas, indicando que eram aves não voadoras. Alguns membros dessa família eram enormes, chegando a medir até 3 metros de altura, com corpos robustos e pesados. Essas aves predadoras eram os principais predadores em seus ecossistemas, alimentando-se de uma variedade de presas, incluindo mamíferos de porte médio a grande e outros animais terrestres. Eles provavelmente caçavam por emboscada, usando suas pernas ágeis e garras para subjugar suas vítimas. Número 4. Sarcosuchus. O Sarcosuchus, também conhecido como o supercrocodilo, foi um crocodilo pré-histórico que viveu durante o período Cretáceo, há aproximadamente 112 a 99 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos maiores répteis que já existiram. O Sarcosuchus podia atingir comprimentos de até 11 a 12 metros e pesar até 8 toneladas. Ele tinha uma cabeça enorme e robusta, com mandíbulas repletas de dentes cônicos e dinâmicos. Suas mandíbulas poderosas permitiam que ele capturasse e devorasse grandes presas, como dinossauros e outros animais que viviam perto de corpos de água. Apesar de seu tamanho, o Sarcosuchus provavelmente passou a maior parte do tempo na água, onde era um predador formidável, espirrando suas presas e atacando rapidamente. Sua estrutura óssea indicava que ele tinha pernas curtas e fortes, o que sugere que ele não era tão ágil em terra como os crocodilos modernos. O Sarcosuchus viveu em ambientes aquáticos na África, em uma época em que essa região era dominada por uma paisagem rica em dinossauros e outras formas de vida pré-histórica. Número 3. Megalania. O Megalania foi um grande lagarto pré-histórico que viveu na Austrália durante o Pleistoceno, aproximadamente entre 2,6 milhões a 30 mil anos atrás. É conhecido como o ovarano gigante e é considerado o maior lagarto que já existe. O Megalania podia atingir comprimentos de até 5 a 7 metros e pesar mais de 1 tonelada. Tinha uma aparência semelhante à dos varanos modernos, mas em uma escala muito maior. Sua boca era cheia de dentes obedientes, o que sugere que era um predador carnívoro, alimentando-se de mamíferos e outros animais de grande porte. Este lagarto gigante era um dos principais predadores do ecossistema australiano na época, e sua presença pode ter influenciado a distribuição de outras espécies da fauna da região. O Megalania é frequentemente comparado ao dragão da mitologia devido ao seu tamanho impressionante e à sua imagem assustadora. No entanto, não era um animal mítico, mas uma espécie real que realmente existiu no passado. Número 2. Basilossauro. O basilossauro foi um cetáceo extinto que viveu durante o período Eoceno, aproximadamente entre 40 e 34 milhões de anos atrás. Ele era um mamífero marinho pré-histórico e é conhecido por ser um dos maiores animais aquáticos que já existiram. O basilossauro tinha um corpo alongado e serpenteado, com cerca de 15 a 18 metros de comprimento. Sua aparência lembrava de uma grande serpente, mas ele era um cetáceo, pertencendo à mesma família dos golfinhos e baleias. Este mamífero marinho tinha uma cabeça alongada e mandíbulas poderosas, com dentes adaptados para capturar e comer presas, como peixes e outros animais marinhos. O basilossauro foi adaptado para uma vida totalmente aquática, com nadadeiras em vez de patas e uma cauda poderosa para impulsioná-lo na água. Ele provavelmente nadava com movimentos serpenteantes, semelhantes aos das serpentes. Os fósseis do basilossauro foram encontrados em várias partes do mundo, principalmente na América do Norte e no Egito. Eles fornecem informações importantes sobre a evolução dos cetáceos e sobre a diversidade da vida marinha no passado. Número 1. Carcharodontosaurus. O Carcharodontosaurus foi um dinossauro carnívoro que viveu durante o período Cretáceo, aproximadamente entre 100 e 94 milhões de anos atrás. Ele pertence à família dos terópodes e é conhecido por ser um dos maiores predadores terrestres de seu tempo.
O Carcharodontosaurus tinha uma aparência impressionante, com uma cabeça grande e alongada, mandíbulas repletas de dentes serrilhados e um corpo robusto. Seu nome significa o lagarto com dentes indiferentes como um tubarão, referindo-se ao formato de seus dentes. Este dinossauro carnívoro era um predador temível, caçando e se alimentando de herbívoros de grande porte que viviam em seu ecossistema, como saurópodes e outros dinossauros. Estima-se que ele atingisse comprimentos de até 12 a 14 metros, do foco à cauda. Quanto ao peso, pesquisas sugerem que ele poderia pesar entre 6 a 15 toneladas, tornando-o um dos maiores predadores terrestres de seu tempo. O Carcharodontosaurus viveu em regiões que hoje correspondem ao norte da África. Fósseis deste dinossauro foram encontrados principalmente no Marrocos, Tunísia e Argélia. E assim chegamos ao fim de mais uma incrível viagem pelo passado tenebroso da vida na Terra. Espero que vocês tenham se maravilhado e ao mesmo tempo se apavorado com a grandeza e diversidade desses animais pré-históricos extintos. Lembramos que, embora tenham sido extintos há milhões de anos, esses animais deixaram um legado fascinante que continua a nos intrigar e nos inspirar a preservar a vida selvagem e a biodiversidade que temos hoje. Agradecemos a todos por nos acompanhar nesta jornada assombrosa e esperamos vê-los novamente em futuros vídeos cheios de descobertas e aventuras paleontológicas. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para futuros temas em nossa caixa de comentários. E, é claro, não percam nossos próximos vídeos para mais emoções pré-históricas. Até a próxima, e que os mistérios do passado continuem nos fascinando e nos ensinando sobre o incrível mundo que já existe. Tchau!